Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos. Mais um vídeo da série Desmistificação da Palavra de Deus no nosso canal Mais Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo de hoje, muito mistificado por aí, está em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Glória a Deus. Será que realmente Moisés era gago, como se diz por aí? Porque temos visto em muitos púlpitos, em várias pregações, ensinamentos, seminários e em muitos outros lugares, pregado por muitas pessoas de que Moisés era gago. E da onde surgiu essa versão de que Moisés era gago? Na verdade, essa versão ela surgiu dos comentaristas da Torá, tá? Alguns comentaristas, rabinos da Torá, colocou lá no rodapé de que supostamente Moisés era gago. Mas é isso que a Bíblia diz? A pergunta é essa, porque o nosso canal, é criado muito com ênfase nisso, nessa situação. Será que a Bíblia está dizendo que Moisés era gago? Não é o que a Bíblia diz. Pelo que lemos, o que entendemos aqui e o que a Bíblia quer dizer para nós, claramente é que Moisés não era um homem eloquente nas palavras. Quando ele diz pesado de língua, e aí tem um texto em Tiago capítulo 3, onde o próprio Tiago ele vai usar outra figura de linguagem. Ele vai dizer que o homem que não tropeça nas palavras, esse homem é perfeito. E quando ele usa a palavra tropeçar, é falar palavras torpes, falar palavras que Deus assim não se agrada. Mas nessa figura de linguagem aqui, Moisés ele vai usar a expressão pesado de língua. Para entender o versículo, precisamos entender o contexto. Qual era o chamado de Deus para a vida de Moisés? O que é que Deus estava pedindo a Moisés? Na verdade, Deus estava pedindo para que Moisés exercesse uma função ou uma profissão muito conhecida nos dias de hoje, que é a diplomacia. Moisés, ele ao ser chamado para ser um diplomata, ou seja, é um profissional da área de resolver questões internacionais, aquele homem que é capacitado, digamos, para sair daqui do Brasil, para ir ao Oriente Médio, resolver problemas de conflito entre o Brasil e o Oriente Médio. Então manda-se um diplomata, uma pessoa que sabe falar bem, uma pessoa que sabe comunicar bem, que sabe passar as coisas de uma forma profissional, tá? Para que haja paz entre os dois países. Então Moisés foi chamado por Deus para ser um diplomata entre Israel e entre o Egito. E é aí que Moisés ele vai exclamar, dizer: Ah, Senhor, eu não sou essa pessoa que o Senhor está precisando que eu seja, porque eu sou pesado de língua e pesado de boca, ou seja, eu não sei falar, eu não sei conversar, eu não tenho argumentos para chegar lá em Faraó e convencê-lo a libertar Israel. Então esse é o contexto da palavra, e é por isso que ele fala para o Senhor, e é por isso que o próprio Deus diz para Moisés: não fale isso. Quando ele perguntar quem te enviou, diga que fui eu. O eu sou te enviou e pronto, e basta. Não precisa falar coisas bonitas, não precisa falar coisas grandiosas, não precisa falar coisas impressionantes, Moisés. Eu estou te mandando porque eu estou te capacitando, eu estou acima de você, por detrás de você e na sua frente. Louvado seja Deus. Então, a expressão, a palavra de Deus não diz que Moisés era gago. Diz apenas que Moisés não era um homem eloquente, não era um homem diplomata, não era um homem capacitado com as palavras. Ele não sabia falar bem em público. E é interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e uma lição que nós tiramos é que Deus
nos chama quase que em uma totalidade a homens como Moisés, que não sabia falar, né? Muitos que eu conheço, inclusive eu próprio, não sabia conversar direito, tinha vergonha de falar em público, né? Eram sobremodo tímidos, e Deus assim chama esses para capacitar e dar eloquência, né? E dar unção para falar em público, para falar, né? Para falar em nome de Deus, em nome da nação celestial, do reino vindouro, né? Da Jerusalém celestial, em paz com a terra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso, porque Deus chama a mim e a você, que não sabemos falar, homens que éramos de língua pesada, né, de boca pesada, e que Deus colocou assim as palavras dele em nossos lábios. Então a resposta é não. Moisés não era gago. Ele tão somente não era eloquente com as palavras. Amém? Que Deus abençoe essa série de desmistificação da palavra de Deus. Alguns dias aí para frente vou voltar com mais outros vídeos e mais outros versículos para a edificação e aprendizado da Igreja do Senhor. Amém? Ficam todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima.